Olá pessoal, vamos ao resumo semanal da novela Mãe, de 3 a 7 de novembro. O resumo é referente à exibição da novela pela Record TV. Ali descobre que Zeynep sequestrou Meleque e a chantageia. Sule encontra o caderninho de Meleque, vê o nome de Zeynep e decide confrontar a professora. Gonu fica doente. Saiba como isso e muito mais vai acontecer a partir de agora. Desejo um abençoado final de semana para todos. E para ficar por dentro de tudo sobre a novela turca, se inscreva aqui no canal e deixe seu like. Kanzé diz a Zeynep que essa noite seu noivo irá jantar ali e não para de pensar de como vai falar sobre ela para ele. Zeynep questiona o que ela quer dizer. Kanzé diz que da situação dela com a filha dela e como irá explicar isso para ele. Zeynep diz: eu não entendo o que você precisa explicar. O Mert vai se casar com você e não comigo. A minha vida não diz respeito ao Mert. Kahide chega ali. Diz a Ganze que terão um convidado e não é hora de brigar. Ela pede que Zeynep veja se a turna está pronta porque logo servirão jantar. Ela vai até o quarto e diz a Meleque que sua mãe fez sopa para ela e que elas precisam descer para o jantar. Meleque pergunta se precisa se pentear, mas Zeynep diz que ela está linda assim. Mert chega à mansão e Kahide diz que o genro irá conhecer a Zeynep agora. Mert fica contente e diz a Ganze que então a irmã dela veio e por que ela não lhe disse nada. Ganze diz que estava distraída, que estava muito preocupada com o jantar e que fez uma sopa para ele. Duru diz baixinho para a mãe: ei, não foi você que fez? Zeynep e Meleque chegam à sala e conhecem Mert. Todos se sentam para jantar. Mert diz a Zeynep que queria muito conhecê-la e que a Ganze fala muito dela, que ela viaja muito. Zeynep diz que viaja pelo seu trabalho, e Mert pergunta se não é difícil pela filha dela. Zeynep diz que não, que a Turna ama viajar com ela. Mert pergunta se o pai dela também veio. Ganze mente dizendo que ele não pôde vir, e que o pai da Turna dá aulas em uma universidade muito longe dali. Mert pergunta a Meleque se ela sente saudades do pai dela, porque dizem que as meninas são apegadas nos pais. Mais tarde, Ganze diz à irmã que quase morreu quando Mert perguntou sobre o pai da filha dela. Zeynep diz que ela não deveria ter dito para ele que ela é casada. Ganze pergunta se ela queria que ela dissesse que ela tem uma filha ilegítima. Kahide dá um basta em Ganze e diz que já deu esse assunto. Na sala, Meleque dormiu no colo de Duru e Kahide está encantada pela neta. Zeynep pega a filha para levá-la para dormir. Kahide estranha o modo que a filha pega a Turna e diz que parece que ela nunca tinha pegado a filha nos braços. Zeynep justifica que ela está muito pesada e por isso pegou ela assim. Ao sair, Duru diz à mãe e a Ganze que a Zeynep mudou e está mais amável. Ganze diz que é verdade, que antes ela tinha um cubo de gelo no lugar do coração. Kahide diz que ela se tornou mãe. No dia seguinte, Kahide e Zeynep tomam café da manhã juntas na cozinha. Kahide diz à filha que se ela não quer falar com o pai da Turna, ela deve ter uma boa razão, mas não entende por que escondeu esse segredo dela por tantos anos. Zeynep diz que não queria que ela ficasse preocupada. Kahide diz que foi esconder um filho, que ser mãe não é uma tarefa fácil, que sofrem para dar à luz, sofrem para amamentar, ficar acordada toda noite se seu bebê está doente, trocar a fralda sem reclamar. Se ela chora, você chora junto, e tudo isso a aproxima mais de sua filha. Ela diz que ser avó é algo muito parecido com isso. Enquanto ela ajuda ela a criar a sua neta, cria uma conexão. A ama como filha, mas como conseguirá ser uma boa avó agora se ela impediu ela de ter essa conexão? Zeynep pede desculpas para a mãe. Diz que tinha a mesma idade que a Turna quando chegou ali e que ela sempre se esforçou para que não a faltasse nada. Que não queria que a Turna se tornasse um incômodo para ela, que fosse a mesma situação. Kahide diz: como você pode pensar que é um incômodo para mim? Você nunca foi um incômodo para minha família, minha querida. Algum dia sei que vai entender que mesmo não tendo o meu sangue, eu te amo. Igual. E essa é a maternidade. Batalhar pela sua filha. Depois, Kahide pede que Turna a chame de vovó. Meleque diz: tá bom, agora é vovó. E a abraça com carinho. Kahide fica muito feliz e diz que é uma alegria ter uma neta em casa agora. E a beija no rosto. Ali liga para Sezgin e pergunta se ela tem alguma notícia da Meleque. Sezgin diz que infelizmente não, e estão esperando que o corpo da menina apareça. Ali pergunta a Sezgin se a filha da senhora Zeynep estudava na turma que ela dava aula. Sezgin se surpreende e diz que então a Zeynep tinha uma filha e nunca lhe disse nada.
Ali diz que sim, que ela tem uma filha da idade da Melek e que falou com a irmã da Zeynep. Sezgin diz que uma vez foi buscar a Melek na casa da Zeynep e nunca soube que ela tinha uma filha. Ali pergunta por que a Melek estava na casa dela. Sezgin diz que ela encontrou a menina sozinha na rua, à noite, levou ela para casa e depois ela foi devolvê-la na casa da família. Ela diz que se sentiu mal em deixar a menina na casa, porque tanto a mãe quanto o padrasto estavam torturando a menina. Que ela e a senhorita Zeynep explicaram a situação para o serviço social, mas não puderam provar nada. Ali começa a levantar suspeitas. Carridé pergunta a Zeynep onde ela trabalha. Tensa, Zeynep mente dizendo que é em uma revista, que foi graças a um amigo. É um trabalho temporário, mas que voltará para a universidade quando puder. Kanzé pergunta para qual revista ela trabalha, porque irá comprar uma para aumentar a circulação. Duru comenta com Zeynep que aquele jornalista foi ali ontem, o Ali, e que ele quer falar com ela sobre a Melek Arkai. Zeynep e Melek ficam tensas, e Zeynep diz que depois liga para o Ali. Mais tarde, Ali consegue entrar em contato com Zeynep. Diz que quer falar com ela sobre o desaparecimento da aluna dela, Melek. Zeynep diz que não tem muita informação sobre isso, porque está sem tempo. Ali diz que só tem algumas perguntas e questiona se poderiam se ver. Zeynep diz que tudo bem, mas como disse, não tem muito tempo. Carridé entrega um cartão para Duru e pede que ela vá com a Turna comprar roupas novas para ela. Duru fala com Zeynep. Ela diz a Turna que irão fazer as compras e depois irão buscar a mãe dela em uma cafeteria que ela estará para fazerem uma grande surpresa. Duru e Melek fazem compras. Zeynep e Ali se reúnem em uma cafeteria. Zeynep pede que ele seja rápido porque está sem tempo. Ali pergunta se Zeynep ficou surpresa com o desaparecimento da aluna Melek. Ele diz que se pergunta isso é porque ouviu dizer que ela era uma menina com problemas e questiona se ela sabe se a Melek tinha fugido de casa antes. Zeynep diz que era apenas a professora substituta, que ensinou eles por pouco tempo e depois foi para Istambul e que, para ser franca, não conheceu muito essas crianças. Ali pergunta se ela tem uma filha. Na defensiva, Zeynep pergunta o que sua vida pessoal tem a ver com isso. Ali diz que acha que ela tem a mesma idade da Melek e pergunta se elas estudavam juntas. Zeynep responde que não, que agora precisa realmente ir porque já está muito tarde. Ela diz que não sabe nada sobre a Melek, que só foi até ali porque ele insistiu muito. Zeynep sai da cafeteria muito nervosa. Duru e Melek chegam à cafeteria e se desencontram com Zeynep. Quando elas entram na cafeteria, Ali ainda está no local e ele e Melek ficam cara a cara. Duru diz a Ali que está procurando sua irmã. Ali diz que a senhora Zeynep acabou de sair. Melek fica sem chão. Duru diz que precisa muito ir ao banheiro e pergunta para Ali se a Turna pode ficar com ele. Surpreso, Ali diz que com certeza e Duru sai para ir ao banheiro. Ali pede que Melek se sente. Diz que é amigo da mãe dela. Ele pergunta por que ela não foi à escola hoje. Melek diz que elas acabaram de chegar na cidade. Ali diz que é obrigatório ir para a escola, e se a polícia souber que ela não vai à escola, a mãe dela pode ser presa. Isso se alguém fizer uma denúncia. Ele pede que ela responda a ele sem mentiras, e pergunta qual é o nome da mãe dela. Melek responde que é Zeynep. Ali pergunta se ela está realmente dizendo a verdade, porque se não estiver, sabe que está cometendo um pecado. Melek diz que disse a verdade. Ali pega sua mochila de fotos e mostra uma foto de Sengiz e pergunta se ela conhece aquele homem. Melek nega que conheça ele. Ali mostra uma foto de Sule e pergunta se então ela conhece aquela mulher. Melek enche os olhos de lágrimas e diz que também não. Ali diz que aquela mulher tem uma filha chamada Melek e pergunta se ela conhece ela. Melek nega, diz que não conhece. Ali diz que a Melek desapareceu, que está muito preocupado com ela. Melek diz que a Melek caiu no mar e desapareceu. Ali diz que tá bem então, que já entendeu, e agora quer que ela conte para a mãe dela que eles se viram. Melek diz que fará isso. Duru volta ali. Melek escapa da cafeteria e vai até a loja de Gonu. Gonu a vê, e Melek, com medo, a abraça chorando. Ela chora muito, e Gonu dá conforto de seus braços para ela. Zeynep teme ser descoberta por ali. Desesperada, Duru liga para a irmã e conta que a Turna sumiu, que procurou ela por todos os lados. Zeynep pergunta como assim e questiona onde a Duru está. Duru diz que elas foram na cafeteria para fazerem uma surpresa, que elas se sentaram com um amigo dela, o jornalista,
que a Turna disse que iria no banheiro, mas ela não voltou mais. Zeynep fica chocada e Duru diz que vai à delegacia. Zeynep diz que ela irá para a delegacia e manda Duru ir para casa. Depois, Gonu liga para Zeynep e diz que a Turna está com ela. Zeynep se alivia e diz que está indo para lá. Na casa de Gonu, Melek vê a notícia sobre ela no jornal. Gonu a vê, diz que ela sempre pode contar com ela e que ela pode confiar nela, porque está do lado dela e da mãe dela. Melek pergunta se mesmo que elas tenham mentido. Gonu diz que mesmo assim e pergunta se ela ama a mãe dela. Melek diz que a ama muito. Gonu diz que ama ela e a mãe dela, que ela não precisa ter medo de falar com ela e que sempre as ajudará. Melek pergunta se a polícia vai levar sua mãe embora. Gonu garante que não e dá um beijo na cabeça dela. Zeynep liga para Duru, diz que já sabe onde a Turna está e que ela está bem. Duru fica aliviada e pede desculpas para a irmã, que sente muito, e pergunta onde a sobrinha está. Depois, Zeynep chega à casa de Gonu e abraça Melek. Ela pergunta por que a filha fez isso e que se assustou muito. Melek pega o jornal e mostra a notícia para a mãe. Zeynep fica tensa e percebe que Gonu já sabe toda a verdade. Ela sai rapidamente da casa de Gonu com Melek. Melek diz que a senhora Pateta disse que está do lado delas e que podem contar com ela. Zeynep diz que não pode mais ficar ali. Gonu chega ali à frente e diz a Zeynep que só quer ajudá-la e que juntas podem encontrar uma solução. Nervosa, Zeynep diz que não tem jeito, que a Melek ficou doente, que ela não pode ir à escola e que logo sua família irá desconfiar. Que também tem um jornalista que não deixam elas em paz e que sua família terá problemas se ficar perto deles. Zeynep diz que seu crime foi sequestrá-la e que se continuar ali, todos serão seus cúmplices, e isso não é certo. Gonu pergunta como passaram a vida toda fugindo e que a Turna merece uma vida normal. E que podem pensar como resolver, que acha que podem encontrar uma maneira. Duru chega ali e, preocupada, pergunta a Turna se fez algo que a deixou triste e que ela se assustou. Zeynep pede que a irmã esqueça esse incidente e pede que a filha vá para casa com a tia dela. Duru e Melek saem e Zeynep e Gonu irão conversar. Zeynep conta toda a história de Melek para Gonu, todo o sofrimento que ela passava com a mãe e o padrasto. Gonu pergunta por que ela decidiu fazer algo por ela. Zeynep diz: "Eu não sei. Talvez tenha sido apenas uma coincidência, mas se não fosse essa coincidência, ela já estaria morta. Não estou tentando justificar nada do que fiz. A espectadora se tornou uma criminosa depois disso." Gonu diz: "Infelizmente, existem coisas que não podem ser protegidas pela lei." Zeynep diz que nunca tinha feito nada por ninguém até agora, que só estava fugindo com ela. Gonu diz que ela ouviu a pequena Melek com o coração dela, que agora ela está comovida, mas e se no futuro ela acabar deixando a pequena Melek? Zeynep diz: "Eu nunca faria isso. Eu nunca faria com ela o que a minha mãe biológica fez comigo." Sezgin vai à casa de Sule e pergunta se ela sabe algo da Melek. Sule diz que não. Sezgin diz que eles pegaram os desenhos da louça e que aquelas são as coisas da Melek, e acha que ela gostaria de guardar. Sule pega os desenhos que a filha havia feito e Sezgin vai embora. Zeynep diz a Gonu que não tenta representar nenhum papel, porque na verdade tenta ser uma verdadeira mãe. Que se passaram 20 dias, que talvez seja só sua imaginação, mas ontem quando pegou as mãozinhas da Turna, percebeu que elas estavam um pouco maiores. Ela diz que a sua pequena está crescendo rápido, e é emocionante ver ela crescendo enquanto é a mãe dela. Zeynep diz a Gonu que se sentiu em casa com a Melek. Melek conta para Zeynep que hoje viu aquele jornalista de novo e que ele lhe fez muitas perguntas e por isso fugiu. Zeynep pergunta o que ele perguntou. Melek diz que ele perguntou seu nome, que ela disse que era Turna, mas ele não acreditou, que ele perguntou o nome de sua mãe e disse Zeynep. Ela diz que depois ele mostrou fotos, que uma das fotos era do Sengiz e ele perguntou se ela conhecia ele e que respondeu que não. Que depois ele mostrou uma foto da mãe da Melek, perguntou se ela conhecia ela e também disse que não. Depois ele perguntou da Melek e que disse que a Melek tinha afundado no mar. Zeynep pede que ela não se preocupe com isso, que irá encontrar uma solução. Zeynep liga para Ali e diz que precisa falar com ele. Ali diz que é ótimo e que estava esperando a ligação dela. Gonu diz a Arif que a Gorsum disse para ele que ele era um general ou inspetor. Arif diz que inspetor. Gonu diz que tem uma amiga que ama muito,
mas que está em problemas. Ela quer que a filha dela seja matriculada na escola, mas não pode fazer isso porque está sem documentos. Arif diz que nenhuma criança pode se inscrever sem documentos e questiona por que a menina está sem os dela. Gonu diz que o problema é o marido da sua amiga. Arif diz que se a mãe e a filha forem vítimas de violência, podem levar a menina para a escola sem o problema da documentação. Zeynep se reúne com Ali e confronta quem deu o direito dele para assustar uma menininha. Ali diz que sente muito, que não foi sua intenção, e além disso, a respeita profundamente, e ele definitivamente não poderia fazer o que ela quer. Ele diz que é audacioso sequestrar uma criança, e a acusa de ter raptado a Melek. Ali diz que a garotinha que ela tem não é filha dela, que o nome dela não é Turna, e sim Melek. Ele diz que vai colocar essa notícia na capa do jornal, que é uma bela notícia. A menina que achavam que estava morta foi sequestrada pela sua professora. Que vai ser ótima a notícia, e depois ela vai ser presa por sequestro de menor. E a Melek vai voltar para a mãe dela. Mas isso talvez, porque se ela fizer o que ele disser, pode mudar de ideia. Zeynep questiona o que ele quer. Ali diz que não publica a notícia, mas quer algo em troca que ela possa lhe dar. Zeynep pergunta o que ele quer. Ali diz que uma mãe sempre faz tudo por um filho e pergunta se ela está disposta a tudo pela Melek. Zeynep diz que está disposta a tudo. Gonu fecha sua loja, sente tonturas e acaba desmaiando. Zeynep tenta sair do restaurante que está com Ali, mas ele a impede. Ele diz que ela não pode tomar uma decisão errada por estar com raiva e assegura que ela pense bem até amanhã à noite e é melhor não fugir, porque senão irá ler a notícia da professora sequestradora, mas se fizer o que ele quer, pode mudar de ideia. Zeynep diz: realmente você é um homem imoral e sem ética. Ali diz: e sequestrar uma aluna é algo digno de uma professora? A decisão é sua. Se eu vou publicar a notícia ou não, está em suas mãos. Zeynep diz que ele é repugnante e vai embora. Gonu consegue reagir e se levanta com dificuldade. Arif bate a porta dela e Gonu abre. Sule chega em casa cedo e Sengiz pergunta por quê. Sule diz que o SWAT dispensou ela mais cedo e Sengiz pergunta por quê e a adverte que não quer problemas com o SWAT por culpa dela. Sule diz que ele disse que sentia muito pela situação de sua filha. Sengiz diz: ah, olha como as coisas se espalham rápido. Olha como a morte da sua filha acabou sendo útil. Ele dá risada e Sule encontra o caderno de Melek, onde ela anotava as coisas que mais gostava de fazer. Ela lê o caderninho da filha e vê que tem escrito Professora Zeynep. Melek liga para Zeynep e toda felizinha conta que acabou de tomar um banho e que sua tia Duru está penteando seu cabelo e que depois irá dormir. Zeynep está chorando, mas disfarça e manda vários beijinhos para a filha. Arif diz a Gonu que ninguém desmaia sem motivo e insiste em levá-la ao hospital. Gonu diz que está bem e que só precisa deitar e descansar um pouco. Arif diz que não importa a hora que seja, ele estará com o telefone ao lado caso ela precise. Gonu o agradece. Sengiz vê Sule vendo o caderninho de Melek e pergunta o que é aquilo. Sule diz que não é nada, mas Sengiz vê que se trata do caderno de Melek e tenta pegar. Sule sai e Sengiz a puxa, exigindo ver o caderno. Sule se nega e manda ele soltá-la. Sengiz rasga o caderninho de Melek e Sule grita com ele, mandando ele soltar isso. Sule recolhe as páginas cortadas e grita mandando ele ver o que ele fez. Sengiz diz: você deveria ter cuidado melhor da sua filha do que desse maldito caderno. Teve que morrer para dar valor para ela, mãe infeliz. Sule pergunta se ele vai bater nela e começa a dar uns tapas nele. Sengiz sai de casa e Sule chora recolhendo as páginas do caderno de Melek. Zeynep observa Melek dormindo. Vai até ela e se deita com ela a abraçando. No dia seguinte, Zeynep é demitida de seu trabalho como faxineira. Um policial bate à porta da casa de Sule e informa Sengiz que o oficial quer ver ele novamente. Sengiz pergunta se tem alguma novidade, se encontraram a garota. O policial diz que não sabe nada sobre isso e que no carro ele irá saber. Sengiz fica tenso. Na mesa do café da manhã, Kahide pega o jornal para ler. Zeynep está sentada do lado da mãe e vê na página anterior que a mãe está lendo a notícia sobre Melek. Kahide percebe que o jornal é antigo e chama Assi. Assi entrega o jornal do dia para a patroa e deixa o jornal velho com a notícia de Melek em cima da mesa. Aflita, Zeynep consegue despistar a mãe e as irmãs e pega o jornal com a notícia de Melek. Zeynep e Melek saem juntas. Gonu liga para Zeynep e ela se afasta para jogar o jornal no lixo.
Ali se aproxima de Meleque na rua e pergunta o que ela está fazendo e se já vai para a escola. Zeynep vê Ali perto de Meleque, corre até ela e confronta o que ele está fazendo ali. Ela o acusa de ter mandado aquele jornal velho para sua casa. Ali diz que é claro e a ameaça que esperará a resposta dela à noite. Diz que é bom que ela pense bem e que a espera. Zeynep olha com ódio para ele e vai saindo. Ali diz: eu quero ver o preço que está disposta a pagar pela sua filha, senhora Zeynep. Não deve ser fácil sequestrar uma menina que a mãe pensa que está morta. Zeynep diz que ele não deveria falar assim na frente de sua filha. Ali diz que ela sabe como isso pode acabar se ela não fizer o que ele quer. Sengiz chega ao escritório do oficial. Diz que se for uma má notícia que lhe diga logo, porque a mãe dela não aguenta mais. O oficial diz que não o chamou para isso, que está com o caso da menina e está investigando se a menina caiu ou se jogou. Sengiz pergunta se ela poderia fazer algo assim, que ela era muito pequena. O oficial diz que talvez ela estivesse cansada de viver, que sabe que ela foi para a escola sozinha e se perdeu. Ele diz que o pior de tudo é que eles não perceberam que ela havia desaparecido até que a polícia os notificou. Sengiz diz que esse era um hábito dela, de se perder durante o dia, mas sempre voltava nas noites. O oficial diz que entrou em contato com os serviços sociais e antes que a menina se perdesse, os professores fizeram uma denúncia e disseram que ela tinha hematomas e feridas por todo o corpo. Hipócrita, Sengiz diz que as crianças são ativas e que a Meleque corria, caía e voltava a correr, que sua menina tinha muita energia. O oficial diz: presta atenção, cruze os dedos para que não encontrem o corpo dela, porque se encontrarem, enviaremos o corpo para a perícia e vamos descobrir tudo, pode apostar. Sengiz diz que se ele pensa que eles são responsáveis pelo que houve, está muito enganado. O oficial manda ele sair de sua sala. Zeynep e Meleque vão à casa de Gonu. A sós, Gonu explica para Zeynep que mesmo a Turna estando sem documentos, ela pode estar matriculada em uma escola. Zeynep pergunta a Gonu se a Turna pode ficar ali com ela, porque tem umas coisas importantes para fazer. Gonu diz que com certeza, e pergunta se aconteceu alguma coisa. Quando Zeynep vai falar, Meleque chega ali, mostrando para a mãe o quebra-cabeça que a senhora Pateta comprou para ela. Zeynep diz a Meleque que vai lá ver seu amigo e pede que ela monte o quebra-cabeça com a senhora Pateta. Meleque pergunta se ela vai ver o jornalista do mal. Zeynep pede que ela não pense nisso e nem se preocupe. Ela sai. Meleque diz a Gonu que o jornalista viu ela saindo de casa e ele falou algumas coisas para sua mamãe e ela chorou. Ela diz que aquele homem está ameaçando ela para fazer o que ele quer, que ele incomoda ela até em casa. Meleque conta que esse homem deixou um jornal na porta de casa para irritar elas, que tinha uma foto da Meleque nele. Gonu pede que ela não se preocupe, que a mãe dela saberá como resolver isso. Meleque diz que não quer que sua mãe chore por ele. Gonu pede que ela se acalme e que a mãe dela irá se sair bem. Zeynep vai atrás de Ali e pergunta que tipo de pessoa que ele é, que não basta ele chantageá-la de forma indecente, ainda se comporta daquele jeito na frente de uma criança. Ela diz que tudo o que fez para salvar ela daquele inferno que ela estava vivendo, que está tentando fazer ela se esquecer dos medos e pergunta como ele se atreve a assustá-la com aquela atitude. Sule vê Sengiz preparando suas malas e pergunta o que ele está fazendo. Sengiz diz que está cansado dela, que hoje de manhã a polícia esteve ali para levá-lo à delegacia. Sule pergunta por quê. Sengiz diz que por causa da bastarda dela, que as desgraçadas das professoras a denunciaram, e pergunta se eles a maltratavam e por isso se jogou no mar. Ele diz que a Meleque era um maldito problema quando estava viva e continua sendo um maldito problema mesmo morta. Ele sai de casa e dessa vez Sule não tenta impedi-lo. Ela fecha a porta na cara dele. Zeynep conta toda a história de Meleque para Ali. Conta que a encontrou dentro de um saco de lixo preto, que ela estava muito machucada. Ela diz que só queria tirar ela daquele lugar e depois decidiu trazer ela para Istambul. Ali pergunta se foi aí que ela decidiu sequestrá-la. Zeynep diz que parece que ele não entendeu, que a Meleque estava inconsciente quando a encontrou, e se ela tivesse chegado mais tarde, ou se não tivesse ido devolver aquele caderno, agora ela não poderia mais estar ali. Ali diz que agora ela deve pagar as consequências de cometer um crime como esse, e pelo que ela fez, não será ela somente arruinada, porque também arruinará a vida da mãe dela e de suas irmãs. Ele diz que estava vendo as manchetes, e imagina como seria a famosa advogada Carride Nunes sendo julgada por ajudar sua filha no sequestro de uma pobre garotinha. Zeynep diz que sua mãe não sabe, que teve que mentir para protegê-la, que sua mãe não faz ideia disso.
Ali pergunta se ela acha que as pessoas realmente irão achar isso, que ela ainda pode impedi-lo, mas sabe o que deve fazer. Zeynep pergunta por que ele faz isso, para mandar a menininha de novo para aquele inferno. Ali diz: cada um tem o seu destino, senhora Zeynep. E bom, você se comportou heroicamente para mudar isso. Se você fizer o que eu peço, vai continuar seu destino heróico. O que eu te pedi não é tão difícil, não acha? Principalmente para uma mãe de uma menina de 7 anos. Não demore para se decidir. Zeynep sai chorando e tremendo de raiva da sala do jornalista. Gonu e Melek se divertem juntas montando o quebra-cabeça. Sule faz gambiarras para colar novamente o caderninho da filha. A sós, Zeynep conversa com Gonu. Gonu pergunta se algo ruim aconteceu, que se ela quiser contar, talvez possa ajudá-la. Aflita, Zeynep diz que dessa vez não tem solução e chora. Sule vai à escola de Melek e diz a Sezgin que quer falar com a professora Zeynep. Sezgin diz que a professora Zeynep deixou o trabalho, que ela foi professora substituta enquanto a titular estava de licença, mas pergunta qual é o problema e que talvez possa ajudá-la. Sule diz que ela não pode fazer nada e pergunta se ela tem um número da Zeynep. Sezgin diz que normalmente não compartilham essas informações com os pais, mas como é uma situação diferente, irá passar. Gonu fica revoltada ao saber do que Ali pediu para Zeynep e pergunta que tipo de homem ele é. Zeynep diz que contou tudo para ele e ele não se importou. Gonu diz que ele é um oportunista, que elas não podem ir à polícia e estão de mãos atadas, e o que farão agora? Zeynep diz que não sabe, mas precisa proteger a Turna, e se o Ali publicar aquele artigo, a vida dela será um pesadelo. Ela diz que talvez o melhor seja fugir outra vez. Gonu pergunta para onde ela iria, que ela não tem documentos, e a polícia irá encontrar elas onde quer que estejam. Zeynep pergunta então como se livra do jornalista. Gonu pensa em falar com Ali, mas Zeynep diz que ninguém pode saber que ela está as ajudando, ou do contrário, também correrá perigo. Melek chega ali e Zeynep agradece Gonu por tudo novamente. As duas vão embora, deixando Gonu preocupada pela situação. Logo, Gonu sai de sua loja. Zeynep diz a Melek que elas fizeram um caminho juntas, que tentaram manter o segredo delas, mas ele descobriu tudo. Ela chora, mas Melek pede que ela não chore. As duas vão ao restaurante para comerem macarrão. Melek olha para Zeynep emocionada e cheia de agradecimento. Gonu vai à empresa de jornalismo e exige falar com Ali. Ali pergunta o que ela tem para falar. Gonu diz que ele descobriu o que a Zeynep fez e pergunta se ele averiguou o quanto aquela menina sofria e como foi maltratada pela mãe biológica. Ali questiona quem ela é e se a senhora Zeynep a enviou. Gonu diz que ninguém enviou ela ali e pergunta como ele ousa ameaçar a honra de uma jovem tentando ajudar uma garotinha e arruinar a vida de uma menina inocente. Ali diz que a Zeynep cometeu um delito, que ele é jornalista e só cumpre seu trabalho. Gonu diz: você disse que está fazendo o seu trabalho? É seu trabalho obrigar as pessoas a fazer o que você quer, as ameaçando? Olha, eu não sou uma pessoa com grandes estudos, mas tive tempo para saber o que é um crime, do lugar que eu venho. Não há nada mais importante que a vida de uma criança, especialmente se há lágrimas nos olhos dela. Me escuta bem, Sr. Ali. Se o senhor se atrever a prejudicar a Zeynep, sua filha, e se você não parar de insistir em continuar com essa publicação, não vou pensar duas vezes, e eu mesma te mato. Eu já fiz isso antes, e faria de novo. Ali fica com o rabinho entre as pernas. Gonu está saindo, mas acaba desmaiando. Ali chama uma ambulância. Zeynep compra milkshake pela primeira vez para Melek. Melek gosta bastante e feliz diz que é igual sorvete derretido. As duas depois vão ao parque para se divertir. Zeynep é avisada por Ali sobre o desmaio de Gonu e o hospital que ela está. Zeynep diz a Melek que precisa fazer algumas coisas e irá deixá-la em casa. Melek pede que ela fique com ela. Zeynep diz que a tia Duru estará a esperando. Melek chora e diz: mamãe, não me abandona, e segura nas pernas dela. Zeynep fica comovida, a abraça e diz que nunca a abandonaria. Ela dá sua palavra que nunca a abandonará e que voltará o quanto antes. Mais tarde, Zeynep vai ao hospital e pergunta a Ali sobre Gonu. Ali confronta qual é a relação dela com a Gonu, mas Zeynep diz que isso não é da conta dele. Ali diz que ela o ofendeu em seu escritório, então é sim de sua conta. Zeynep diz que talvez ele mereceu. Ali pergunta se ela pensou que usar uma senhora doente iria mudar sua opinião sobre a publicação. Zeynep pergunta do que ele está falando. Diz que nem todos são imorais como ele e que não armou nada. Ali diz que o acordo deles acaba ali.
que aquilo era só entre eles, e ela contou para outra pessoa, e essa pessoa o ameaçou. Ele diz que vai agora mesmo para o jornal e publicará o artigo que já está preparando, e mostra o pendrive. Zeynep, desesperada, leva Ali para dentro de uma das salas do hospital e implora que ele não faça isso. Pela Turna, que isso só irá arruinar a vida daquela menina inocente. Ela pergunta se ele faz isso pelo sucesso seu como jornalista. Ali diz que não interessa seus motivos e que a notícia irá sair no jornal. Zeynep começa a atacar Ali, o empurra e pega um extintor para jogar nele. Ali pergunta o que ela está fazendo. Além de ser uma sequestradora de criança, agora quer ser uma assassina também. Zeynep deixa o extintor e fica chocada pelo que esteve prestes a fazer. Ali se levanta e diz que não irá mudar de ideia. Ele sai e Zeynep fica bastante afetada. Depois, ela liga para Ali, mas ele não a atende. Zeynep fica em desespero e pega um táxi para ir atrás dele. Gonu reage e pergunta à enfermeira se já pode ir para casa. A enfermeira responde que ainda não, que precisam esperar os resultados dos exames dela e ver se ela irá receber alta. Karide chama Turna para fazer uma sobremesa juntas, para surpreender a mãe dela. Turna aceita e as duas vão juntas. Zeynep chega ao jornal, mas Ali não está. Gonu liga para Zeynep e ela pergunta por que a senhora fez isso e que pediu para ela não interferir. Gonu diz que não poderia aceitar aquela baixeza e pergunta se ele vai fazer a publicação. Zeynep diz que ele pensou que ela havia a enviado e afirmou que iria publicar as notícias. Gonu diz que por culpa dela, ele irá publicar e acredita que não foi muito clara com ele. O médico diz a Gonu que ela terá que ficar de observação aquela noite, que não pode liberá-la. Ele diz que alguns dos exames dela não estão bons e irá pedir mais detalhes. Gonu diz que tudo bem, que voltará outro dia, mas que essa noite não pode ficar ali. O médico diz que a saúde dela não está nada boa e Gonu fica preocupada. Sule liga para Zeynep. Zeynep atende e pergunta quem é. Sule não diz nada e desliga o celular. A enfermeira vê Gonu se levantando da cama e diz que o médico ainda não deu alta para ela. Gonu garante que está bem. Pede desculpas por sair assim da cama e vai embora do hospital. Melek liga para Zeynep. Diz que fez sobremesa com a avó e que guardou a maior parte para ela. Que a vovó disse que a sobremesa se come fria e pergunta se ela irá voltar. Zeynep diz que irá sim, que voltará quando a sobremesa esfriar. Melek está com medo de ser abandonada e diz que irá esperá-la. Encurralada, Zeynep envia uma mensagem para Ali e aceita o que ele propôs e pergunta quando e onde será. Sengiz volta à casa de Sule com suas malas. Diz para ela que ela sabe que a ama e que não quer perdê-la. Ele entra e beija Sule e ela o corresponde. Ali está em seu apartamento e lê a mensagem de Zeynep. Ele envia para Zeynep outra mensagem. Ela fica aflita, mas sai do jornal. Gonu chega ao jornal para tentar falar com Ali, mas descobre que ele não está. Ela liga para Zeynep, que está dentro do táxi, mas o celular da moça descarrega. Zeynep chega ao apartamento de Ali para ceder à chantagem dele. Ela se recorda quando ele pediu uma noite com ela para não revelar o segredo dela. Sule e Sengiz tiveram intimidade. Sengiz manda Sule arrumar as coisas dela, porque irá levá-la para Istambul, porque irão deixar aquele maldito lugar. Ali pergunta a Zeynep se ela quer beber algo, mas ela nega. Ali diz que vai beber e pede que, por favor, ela vá para a cama. Mesmo sentindo muito nojo, Zeynep começa a tirar sua roupa. Ali diz para Zeynep parar, porque já conseguiu o que queria, que eles não precisam fazer isso. Ele diz que dá pra ver que ela virou mãe daquela menina. Demonstrou de verdade que faria tudo por ela, que sente muito por incomodá-la, mas era preciso, porque a Melek merece uma mãe que faça tudo por ela. Enfurecida, Zeynep o esbofeteia e diz: agora você já sabe. Sengiz vê o número de Zeynep anotado e pergunta para Sule de quem é. Nervoso, ele pergunta se ela trouxe outro para casa enquanto ele foi embora. Sule pede que ele não fale besteiras e que se foi ali para enchê-la, melhor ir embora. Sengiz diz que vai dar um recado para esse cara e vai ligando. Sule diz que esse número é da professora da Melek, é o número da Zeynep Nunes. Zeynep sai depressa do apartamento de Ali, enquanto ele diz que respeita o que ela fez por ela. Zeynep diz que ele se atreveu a falar coisas na frente da Melek, e a senhora que quis ajudá-la está no hospital por culpa dele. Ali diz que a Melek merecia isso, que antes ela tinha uma vida, que a Turna era uma garotinha maltratada pelos pais, mas ainda estava viva. Ele diz que agora a vida dela é diferente,
que agora ela tem uma vida pacífica e amorosa, que todas as crianças merecem uma vida assim. Ali diz que o que aconteceria com ela se ela se cansasse, se aparecesse algum obstáculo. Zeynep diz que nada disso irá acontecer e que a Turna é sua filha e, se for preciso, irá sacrificar tudo por ela. Ali diz que não teve a mesma coragem que ela e o menino acabou pagando por um erro dele. Pede que eles se sentem um pouco para entender sua história. Zeynep diz que não precisa sentar para ouvi-lo. Ali diz: eu estava fazendo uma investigação sobre crianças maltratadas e não sei como, mas acabei criando uma conexão com uma das crianças e ele me deu isso. Ele sempre dizia que eu era o herói dele. Dava pra ver no rosto dele que ele sofria abuso e violência. E aí um dia eu encontrei o pai do menino e interroguei ele. Ele tentava esconder a vontade de rir. Ele chegou a dizer que aceitaria 80 mil libras pelo menino se eu quisesse. Eu falei muitas vezes com o menino e perguntava para ele se o pai dele batia nele. Dizia para não ter medo de falar. Disse que iria proteger ele, mas para isso precisava dizer a verdade. Mas o menino nunca falava nada. Ele morreu. Ele morreu de tanto apanhar do pai. Ele apanhou tanto que os órgãos pararam de funcionar. Eu não fui um herói para ele. Eu não pude fazer o que você está fazendo agora. Eu não pude salvar ele a tempo. Eu não tive coragem para salvar ele. Eu acho que se eu não tivesse desistido, poderia ter protegido ele. Seria tudo diferente. Não sei se ele teria sido um menino feliz, mas poderia ter tirado ele daquele inferno. E é por essa razão que eu admiro você, porque está conseguindo fazer, e por sinal, toma a investigação que fiz sobre você. E não precisa se preocupar, eu não vou publicar. Zeynep pega o pendrive, ordena que ele fique longe delas e vai embora. Gonu retorna para casa. Tenta falar com Zeynep, mas não consegue. Ela chora de angústia. Sengiz tenta ligar para o número de Zeynep para saber se Sule lhe disse mesmo a verdade. Ele diz a Sule que se chegar a descobrir que aquilo é uma mentira dela, ela irá pagar e não permitirá que debochem dele. Sule diz que já disse 1000 vezes que o telefone é da professora, e Sengiz diz que verão. Zeynep chega em casa e Melek corre para abraçar a mãe. As duas se abraçam aliviadas e com muita ternura. Zeynep garante à filha que ninguém poderá tirá-la dela e diz que já resolveu tudo. As duas se beijam e se abraçam muito. Elas comem sobremesa juntas. Melek diz que é muito feliz por ela ser sua mãe. No dia seguinte, Gonu fica aliviada ao conseguir falar com Zeynep. Diz que graças a Deus conseguiu falar com ela e que ficou muito preocupada. Zeynep diz que está bem, que foi apenas um teste do Ali, porque ele queria saber se ela era uma boa mãe ou não. Gonu diz que nunca gostou daquele homem, que ficou tão indignada que não conseguiu se controlar e acabou se metendo. Zeynep diz que enfim acabou, e como iriam saber que era tudo um teste, e pergunta se ela está com problema. Gonu diz que não foi nada demais, e comenta que o seu Arif disse que pode matricular a Turna, e pergunta se ela pode ir lá. Zeynep diz que é claro. Melek vibra de alegria ao saber que poderá se matricular em uma escola. Sengiz liga para Zeynep e pergunta se está falando com a professora Zeynep. Zeynep pergunta quem é. Sengiz diz que não é ninguém e desliga o celular. Ele diz para Sule: então quer dizer que é mulher? Olha só, então agora tem outro cafetão e não disse nada? É ela quem te prostitui agora? Fala. Sule manda ele parar com isso. No café da manhã, Zeynep comunica à mãe e às irmãs que pediu demissão de seu trabalho e Karide apoia a filha. Ela também diz para a mãe que vai na escola para fazer a pré-matrícula. Karide diz que a diretora do colégio é sua amiga e pode falar com ela. Zeynep diz que vai fazer a matrícula da Turna em uma escola pública, que ela estudava em um colégio público que estava trabalhando. Karide diz que seria muito melhor que sua neta estudasse em uma instituição privada e fala que irá arcar com os gastos. Ela pergunta por que a filha segue com essa distância entre elas e se foi uma mãe tão ruim. Zeynep pede que ela não fale isso, que ela fez tudo por elas sem pedir nada em troca e só pede que ela também deixe ela ser uma boa mãe para a Turna. Ali descobre o endereço de Gonu. Zeynep e Melek vão à loja de Gonu. Zeynep pergunta se a senhora melhorou e ela diz que sim. Zeynep diz que falou com a Turna sobre a escola e ela adorou a ideia e pergunta quando podem ir lá. Já a sócia, Gonu diz a Zeynep que há pessoas que mudam de identidade por violência doméstica e então a escola pode fazer uma exceção nesse caso. Ela diz que a diretora do colégio, perto do parque, é uma grande amiga do Sr. Arif e que ela pode ajudá-las com isso. Sengiz e Sule saem de viagem para Istambul. Gonu e Zeynep vão juntas à escola, e Gonu diz à diretora que aquela é sua sobrinha, que ela sofria violência doméstica e tem uma filhinha.
Ela diz que depois de tudo isso, a vida delas não existe mais, que falaram ao Sr. Arif e pergunta se podem matricular a menina delas sem os documentos. Porque o pai dela não sabe que as duas estão vivendo com ela. A diretora diz que compreende a situação, mas apesar da importância do Sr. Arif, não pode ajudá-las com isso, porque precisam de uma ordem judicial ou uma prova policial de que a sobrinha dela sofria alguma violência doméstica. Gonu e Zeynep ficam arrasadas. Gonu garante a Zeynep que tentará encontrar uma solução. Enquanto isso, Kahid e Duru fazem compras de material escolar para a turma. Ganze também compra uma lembrancinha para a sobrinha. A secretária do hospital liga para Gonu e diz que o médico pediu que ela fosse até lá para receber o resultado dos exames, porque ela tem uma doença grave. Gonu diz que irá quando puder. Ali chega à loja de Gonu e pede que ela fique tranquila. Ele diz que espera que ela esteja melhor e revela que soube que ela acabou de sair da prisão. Gonu confirma e Ali diz que ela disse que poderia matá-lo, que já esteve presa por assassinato e que saiu da prisão há pouco tempo. Ele questiona o que a Zeynep é dela, por que ela protege ela tanto. Como ela saiu recentemente da prisão, se pergunta como ela e a Zeynep se tornaram tão amigas, até capaz de matar por ela. Ali diz que imagina que ela não vai dizer nada, mas quer que ela saiba que ele irá descobrir tudo mesmo assim. Gonu manda ele sair de sua loja. Na mansão, Kahide mostra para Turna os materiais escolares que comprou para ela. Turna fica animada e Zeynep fica sem graça. Ganse mostra para ela o caderno que comprou para ela. Turna a abraça e diz: "Obrigada, tia, é tudo lindo." Kahide pergunta a Zeynep se ela conseguiu fazer a matrícula. Zeynep diz que estão pedindo mais alguns documentos. Gonu diz a Arif que tentaram de tudo para matricular a Turna na escola, mas não deu em nada. Arif diz que deveria ter ido com elas, e Gonu pergunta se ele sabe de outra escola. Arif diz que conhece outra escola, e o diretor de lá, e pode falar com ele. Zeynep diz a Melek que não conseguiram matricular ela na escola hoje, mas irão ver outra escola. Melek fica triste, mas diz que está tudo bem, e acaricia o rosto da mãe e diz que a ama muito. Zeynep diz que também a ama muito, que a ama mais do que tudo, e as duas se abraçam. Gonu liga para Zeynep. Diz que o Sr. Arif falou com outro amigo diretor e ficou combinado de irem amanhã para falar com ele. Zeynep a agradece e pede que Gonu descanse. Sule e Sengiz chegam a Istambul e se hospedam na casa de um amigo de Sengiz. Sule vai ao banheiro e o amigo de Sengiz fica olhando para o corpo dela. Zeynep decide se autoagredir para conseguir a prova policial e assim Turna conseguir se matricular na escola. Kahid pergunta a Ashi se ela viu a senhora Zeynep e a Turna. Ashi responde que elas saíram. Enquanto isso, Turna e Zeynep vão juntas tomar café da manhã com Gonu. Gonu vê o tampão de olho em Zeynep e pergunta o que houve. Turna diz que ela pegou alguns micróbios à noite. Gonu diz que o Sr. Arif disse que o diretor está as esperando às 10 da manhã. Kahid liga para Gonu. Diz que suspeitou de algo essa manhã e questiona se depois da conversa que elas tiveram, ela não voltou a falar com a Zeynep. Gonu mente dizendo que não, e Kahid pergunta se ela não está com ela agora mesmo. Gonu diz que não, e Kahid diz que quer confiar nela, mas não é tão fácil, e que ela sabe que se cometer um erro, irá pagar um preço alto. Gonu diz que entende, e deseja um bom dia a ela. Depois, Gonu, Turna e Zeynep vão à escola. Gonu se oferece para ser a tutora de Turna para o diretor. O diretor pergunta a Turna como era o pai dela, se ele era mau e se já viu ele bater na mãe dela alguma vez, e se batia nela. Melek se recorda dos maus tratos de Sengiz e confirma para o diretor que era agredida com cinto. Zeynep e Melek saem da sala abaladas. O diretor diz a Gonu que é uma situação complicada e pergunta se ela não consegue os documentos da mãe ou ao menos um registro de denúncia por violência. Gonu diz que a menina só quer ir para a escola. O diretor diz que talvez a Zeynep consiga uma declaração da polícia que prove a situação de violência. Zeynep chega ali novamente, tira o tampão e seu olho está roxo, e ela diz: "Senhor diretor, é suficiente para acreditar?" Melek brinca no parquinho da escola e está feliz. Zeynep agradece Gonu por toda a sua ajuda e pergunta por que ela não foi à polícia depois de saber de toda a história delas. Gonu diz que na noite que a Turna ficou doente, ela contou sobre o passado dela para ela, que ela confiou nela e agora é ela quem confia nela, e além disso, ama a pequena Turna. Zeynep diz que é uma
criminosa que raptou a filha de uma pessoa. Gonu diz: e eu sou outra criminosa que te ajuda. Não é nada demais para mim. Melek chega ali e dá umas flores na mão de Gonu. Zeynep tem uma lembrança do passado com sua mãe. Já na mansão, Duru vê o tampão no olho de Zeynep e pergunta o que houve. Zeynep diz que não é nada demais e só foi uma infecção. Animada, Turna diz à tia que vai começar a escola amanhã. Cengiz e Sule chegam à Boate Estrela em Istambul para conseguir emprego para Sule. Eles se reúnem com o dono da boate, Erkumet. O dono do local fica surpreso por Sule ser respondona. Fica interessado e pede que ela vá essa noite. Duru, Gansé e Zeynep olham vestidos para o casamento de Gansé e Mert. Zeynep diz a Gansé que ela sempre quis parecer mais forte que elas, que brincava com meninos, mas em casa brincava de bonecas como qualquer outra menina, e que no fim ela é a mais sensível. Ela pede que a irmã não seja tão dura consigo mesma, nem mesmo com a família, porque com aquela atitude ela irá afastar todos. Emocionada, Gansé sente seu bebê mexer e coloca as mãos das irmãs para que sintam. Cengiz diz a Sule que, como conseguiram trabalho rápido, estão numa boa de novo e que irá fazer uma fezinha. Sule diz que vai fazer umas compras. Cengiz diz que é para ela ligar quando voltar para aquela casa, que não quer que ela vá para lá sozinha. Arif diz a Gonu que está feliz por ter conseguido resolver o problema da escola. Gonu diz que isso é graças a Deus e graças a ele, que a Turna estava muito feliz. Arif pede perdão por sua curiosidade, mas diz a Gonu que não entende como uma mulher boa como ela cometeu um crime e ficou tanto tempo presa. Gonu diz que podem dizer que foi o destino. Zeynep diz a Turna que se alguém perguntar algo do pai dela, que ela não diga nada. Turna diz que tá bom, e Zeynep diz que devem guardar o segredo. Sule está na rua, se senta em um banco e está inquieta com o celular na mão. Zeynep diz a Turna que antes era uma menina igual a ela, que demorou muito para sorrir e que aprendeu isso com ela. Ela diz que antes suas sobrancelhas se tocavam o tempo todo porque não estava com ela. As duas se abraçam. Sule telefona para Zeynep e diz: você é a professora Zeynep? Eu quero falar sobre minha filha. Meu nome é Sule, sou mãe da sua aluna Melek. Zeynep se surpreende, olha para a Turna e pergunta a Sule do que ela precisa. Sule diz que quer falar sobre sua filha com ela. Zeynep diz que tudo bem e pergunta onde e quando. Sule diz que pode ser no restaurante Bekous e Zeynep diz que ok. Turna pergunta o que foi. Zeynep diz que não foi nada importante, que a chamaram para uma entrevista de emprego. Ela vai para o banheiro e está tensa. Um homem da redação do jornal acaba vendo o relatório de Melek nas coisas de Ali. Sule e Zeynep se reúnem no restaurante para conversarem de Melek. Sule mostra o caderninho de Melek. Diz que ali sua filha escrevia o que ela gostava. Ela entrega para Zeynep e pede que ela leia. Zeynep abre o caderninho e Sule mostra o nome dela escrito. Sule a confronta e diz: o quê? O que você fez para ela te amar tanto, hein? Por quê? Por que seu nome está escrito aqui no caderno dela? Você dava presente? O que você dava? Você não é ninguém importante, mas é seu nome que está no caderno dela. Isso é justo? Apreensiva, Zeynep diz que não sabe. Sule bate na mesa alterada e pergunta como ela não sabe. Zeynep diz que não foi professora da filha dela por muito tempo, que ela era a professora substituta. Sule pergunta como ela não conhecia, se o nome dela está no caderno e o que ela fez para a Melek colocá-la na lista. Ela chora e diz: eu sou a mãe dela e meu nome não estava na lista. O que você fez para ela colocar seu nome? Seu nome tá no caderno da minha filha. Me diz o que você fez para ela. Por que seu nome tá aqui? Fala. Eu não tô aqui, mas seu nome tá nesse caderno. Fala pra mim. A mãe dela sou eu. Sou eu. Eu não tô nesse caderno, mas você tá. Me responde. O que você fez pra estar nessa lista? E o meu nome não tá. Sem respostas, Sule vai embora do restaurante chateada. À noite, Karide pergunta a Zeynep qual é o problema dela. Que ela sempre sai à noite e ninguém sabe onde ela está. Que ela pergunta e ela não diz nada, que ela demorou muito para matricular a Turna na escola e questiona qual é o problema dela. Zeynep diz que todos os problemas acontecem ao mesmo tempo e que não quer ser um peso. Karide diz que é mãe dela, que se ela contar qual é o problema, pode ajudá-la a resolver. Zeynep diz que está tentando reorganizar sua vida e não quer que isso afete a Turna, e garante que irá resolver tudo. Depois, Zeynep pergunta a Turna se a Melek sente falta da mãe, se ela sente falta de ser a Melek.
Turna diz: eu não tenho nenhuma outra mãe, eu só tenho uma mãe e é você. Ela mostra para ela um desenho das duas e pergunta se ela gostou. Zeynep diz que é claro que sim, que adorou. Turna diz que vai sempre guardar com ela. Zeynep guarda o desenho de Turna em sua caixa das lembranças. No dia seguinte, Zeynep passa maquiagem para esconder o hematoma em seu rosto. Turna está animada para seu primeiro dia de aula. Animada, Gonu pediu que Arif cuidasse de sua loja, porque quer ir ver Turna em seu primeiro dia de aula. Feliz, Turna conhece sua professora e está muito feliz por poder estudar. Zeynep se despede da filha e Gonu chega ali a tempo. Turna a abraça e diz que está muito contente. Gonu dá para ela 2 grampos de cabelo para o primeiro dia de aula. Turna agradece e vai para a sala de aula. Zeynep agradece mais uma vez Gonu. Diz que quando ela e a Turna tomaram esse caminho, sabia que seria difícil, e que ela as ajudou quando havia perdido as esperanças. Que a Turna começou a escola graças a ela. Gonu diz que tinha certeza que tudo ficaria bem, e só ficou do lado dela e o resto foi Deus. Sule insiste em ligar para Zeynep, mas ela não a atende. Gansé vai à ginecologista e o bebê dela está com problemas de desenvolvimento. A ginecologista explica para Gansé e Khalid que o bebê pode precisar de uma cirurgia depois do nascimento, que existem bons hospitais fora do país que fazem essa cirurgia, mas não aconselha porque é muito arriscado. Gansé diz: e se eu não quiser manter a gravidez? A ginecologista diz que ela está na 20ª semana da gravidez e deve se apressar se quiser remover o bebê, porque esse é o limite legal. Gansé decide tirar seu bebê. Khalid tenta falar com a filha, mas ela sai triste da sala da ginecologista. Turna sai de seu primeiro dia de aula e conta para Zeynep tudo o que aconteceu. De volta à mansão, Zeynep deixa seu celular na estante e sai. O celular toca e Turna decide atender. É Sule. Ela fica chocada ao ouvir a voz da filha. Em choque absoluto, Sule diz: Melek? Turna não aguenta e diz: Mãe?